Gente, boa noite, boa noite. Mais uma live refletindo a respeito da superproteção dos pais em relação às crianças. Oi, Aline, Socorro, Caroline, Ana Terra, que gostoso ver vocês por aqui. Carla, vamos refletir um pouquinho, Karina. Oi, Murilo. Obrigada, viu, Murilo? Obrigada por tudo, Gleides. Quantas pessoas entrando. Estou esperando a minha convidada entrar, doutora Sheila Ogler. Ela é gestalt terapeuta também, atende criança, como eu, é autora de livros. Devem ter aí vários estudantes de psicologia, alguns pais. A Sheila entrou, vamos lá. Oi, Sheila, vou convidar você para participar. Já te adicionei. Oi, Sheila, boa noite, boa noite. Oi, Virgínia. Obrigada, obrigada. Deu certo, hein? Entramos na hora, que delícia. Tudo tem que ser planejado com essa tecnologia. Eu estou dizendo aqui, né? Tem alguns alunos, mães, profissionais. Então, estou querendo te agradecer o convite. Diz que você é autora de livros também, né? Gestalt terapeuta. Recebemos muitas perguntas, mas vocês podem aí, eu estou até de óculos, viu? Para ler as perguntinhas de vocês, senão eu não enxergo. Eu queria que você se apresentasse, então, um pouquinho, Sheila. Quem é você? Bem, eu também quero lhe agradecer profundamente esse convite, né? Estar com você é uma honra, que você é um nome, né, grande na Gestalt do Brasil, e junto aí com o Instituto de Gestalt de Goiânia, você tem sido muito importante no Brasil, né, para nós Gestalt terapeuta. Então eu te agradeço muito da gente estar fazendo esse trabalho junto. Que, Aham. aliás, né, esse até outubro Isso. vamos estar, você vai sair junto como colaboradora do livro que eu e Rosana Zanella organizamos, que é a Infância na Gestalterapia. Olha que Você delícia, eu fui escreveu, convidada. Um capítulo, né? é, temos gente muito especiais, pessoas muito especiais nesse livro. Você é uma delas com um capítulo maravilhoso, Olha não que é? gostoso, tá vendo? É uma oportunidade de passar um pouquinho, né, do que a gente tem refletido. E aí eu Sim. queria te perguntar um pouquinho, né, na sua experiência, como é que essa superproteção acaba Uhum. interferindo no desenvolvimento da criança, como é que essas crianças ficam inseguras, dependentes. Aí vou falando da minha perspectiva, você vai falando da tua, e aí as pessoas vão perguntando. Ótimo, vamos fazer essa troca aí de saberes, né, e de conhecimento. Bom, eu um pouco aproveitando o tema e para falar da minha história, eu tenho uma história como servidora pública, psicóloga de serviço público com criança e adolescente. Então, eu tenho muito interesse nos transtornos, nos distúrbios psicológicos, emocionais, comportamentais. E por isso também vou lançar um livro, possivelmente em outubro, no mesmo período que esse, que chama Transtornos Clínicos da Infância e da Adolescência. Um Uhum, olhar compreensivo da gestalterapia. Então, onde tem comportamentos problemáticos, conflitos psicológicos, eu busco, né, entrar para aprofundar o conhecimento e, acima de tudo, e compreender a psicodinâmica da uhum, criança, da adolescente e dos pais. Né? Na aham, nossa visão gestáltica, tudo está ligado, todos estão interligados. Né? Essa aham, visão, principalmente quando a criança apresenta algum problema emocional, dificuldade, e quanto menor a idade, mais o problema está na relação dos pais com a criança e isso. às vezes dos pais entre eles, como homem e Uhum, mulher, como casal. uhum, Né? Então, a superproteção. A superproteção, eu diria que é em nome de um amor.
que transborda, né, pelo ser amado, por alguém muito amado, e que vem, gera esse cuidado, um cuidado excessivo, por medo, né, por medo de perder, por medo de que o outro sofra, a criança sofra alguma dor, seja machucada, né, tenha frustrações. Então, é em nome do amor. Mas tudo em excesso Acaba vai fazendo, gerar. acaba fazendo mal, né? Desequilibra a balança, né? O amor Exatamente. excessivo desequilibra a balança. É. Portanto, os pais, com essa busca pela proteção, e quando se fala em proteção, se pressupõe que precisa proteger de algo, de alguém, de uma situação, né? Portanto, o que é passado de mensagem para a criança é que há um perigo, há algo que a criança não dá conta de enfrentar. E, com isso, a criança não é mobilizada para desenvolver os seus recursos internos de enfrentar conflitos, né? Tem situações de tensão, superar desafios e se deparar com outro diferente. Então, por trás dessa superproteção, há uma tentativa dos pais, deixa eu ajeitar aqui, né? Tentativa dos pais de resguardar a criança da dor, da angústia, do sofrimento, da ferida, né? E por simples gestos, simples condutas assim, não sai que está frio, está calor, mas sai de casaco, não sobe na árvore que você vai cair, né? Não vá sozinho ali. Então, são mensagens que vão sendo passadas para a criança que desperta na criança esse perigo iminente. E a criança, por sua vez, vai dizendo, uai, mas eu preciso tomar cuidado, eu não sei me proteger? Será que eu não dou conta, como diz o goiano? Eu não dou conta, eu preciso que meu pai e minha mãe estejam junto comigo? Então, assim, a criança vai se tomando por um ser indefeso, incapaz de criar, de ter suas autodefesas. E se tornam, algumas crianças, a gente já atendeu, você deve ter entendido, que serão grandes alvos de bullying. Exatamente. Porque não sabem se defender, né? É o filhinho da mamãe, o filhinho do papai, né? Esse mesmo, filhinho do papai, filhinho da mamãe, famoso. Famoso. Né? Então, mas você falou uma coisa importante, que é uma forma de amar. Né? Mas às vezes, na minha experiência, eu vejo que os pais acabam se amando. Né? Eles se veem, às vezes, também como a criança sendo uma extensão deles mesmos. Né? Então, eles acabam pensando pela criança. Como você disse, né? Olha, tá frio. Ao invés de perguntar, meu filho, você está se sentindo com frio? Olha a árvore. Como é que você vai subir na árvore? Quer dizer, ao invés de lançar um desafio, eles boicotam, né? Essa é a diferença da superproteção, algumas pessoas perguntaram, para a proteção. A proteção é um cuidado, precisa ter. Mas a super, ela antecipa o perigo que às vezes pode estar na fantasia dos pais, né? Isso. Então, é aquilo, super, né, desequilibra uma situação. Que nem criança hiperativa. É como hipertiroidismo. Tudo que é hiper ou hipo causa um desajuste. Né? Então, essa criança, os pais, o que seriam os pais seguros? Né? Nós podemos falar até em vínculo de segurança, que isso é a base do relacionamento humano. Né? A gente, quando vai escolher alguém para namorar, casar, ser amigo, é em base a sentimentos de segurança e confiança. Então, um vínculo
mais importante a ser formado, né, é o vínculo de segurança dos pais com a criança. Né? E isso é feito com esse incentivo à autonomia da criança. Exatamente. Vai, meu filho. Criança começa a andar, né? É o primeiro momento de independência, de liberdade. Criança anda, daqui a pouco está correndo, e é interessante que ela anda, corre e olha às vezes para trás para ver se a mãe ou o pai ou o cuidador estão ali. Né? Que ela quer ganhar o mundo que está à frente dela. Então, o caminho do desenvolvimento psicológico saudável da criança é esse rumo à autonomia, à independência. Isso agora, às vezes os pais não têm confiança em si mesmo, né? E aí tem aquele mito da mãe perfeita também. Às vezes a mãe acha que ser mãe é super cuidar, né? Então ela, quer dizer, em função desse contexto social, às vezes até as avós, né, passam, olha, você tem que cuidar, olha teu filho, né? Reunião de família final de semana é terrível, né? Porque às vezes a mãe quer deixar o menino e a avó fala, não, olha, cuidado. Então, às vezes, a gente tem que ter cuidado, vocês aí, né, que tem famílias assistindo, já vi a família da Cleonice, a gente tem que tomar cuidado, às vezes entre pai e mãe também. Né? Porque às vezes o pai fala, pode ir, e a mãe fala, não, não pode ir. Então, essa mensagem ambivalente vai deixando a criança confusa também, né? Vai impedindo o autossuporte dela, né? Isso. Né, que é um conceito importante na Gestalt, né? Para a gente abordar. Mas veja bem, na superproteção existe uma projeção, né? Os pais se colocam no lugar da criança, supondo que ela é frágil e vulnerável. Por isso é um cuidado excessivo. Ele olha o filho, olha a filha como sendo incapaz de lidar com esse mundo grande, né? Então, supostamente, ele vê o filho, vê a criança como frágil e vulnerável. E vai fazer um filho frágil e vulnerável, né? E vai fazer. Exatamente, e vai tornar. Né? Com possibilidades de desenvolver ansiedade, fobia, que é o que a gente vê. Né? Então, por trás da superproteção tem o medo, que, por sua vez, puxa a ansiedade. E a ansiedade, para nós psicólogos, né, Virgínia, é uma apreensão, uma preocupação, ou seja, a mente, os pensamentos se ocupam antecipadamente com algo que está por vir trágico, ruim, prejudicial, nocivo. Que pode nem acontecer, né? De jeito nenhum, é fantasia. As fantasias catastróficas. Então, se meu filho descer aqui em Brasília, né? Acho que em Goiânia, mas aqui muita gente mora em blocos, que a gente chama nos prédios. Se meu filho descer sozinho, né, para encontrar um amiguinho, pode ser sequestrado, pode ser atropelado de bicicleta, pode, né? Todos os se, né, as possibilidades de coisas ruins, danosas acontecer, fica ali na fantasia dos pais. E se a criança acredita, a criança compra, né, essa fantasia, o que é pior. Agora, pode até ser que seja perigoso mesmo, gente. Olha, então tem uma coisa que é a proteção. Se você acha que é perigoso o menino descer lá no prédio, desce com ele. Mas não o impeçam de tentar. Eu acho que essa é a questão. Acho que esse aí é o equilíbrio, né? A inteligência emocional dos pais. A cabecinha tem que vir antes do coração, porque senão a coisa fica atropelada. Na verdade, né, você falando assim, o que acontece? Os pais têm que ser suportivos para o amadurecimento da criança. Isso. Muitas vezes esses pais, quando nascem seus filhos, volto a dizer, eles se projetam nos filhos. Vão lá atrás na criança que eles foram. Vão lá atrás na relação que eles tiveram com os próprios pais. É muito comum, nos meus atendimentos, ver, né, esses pais superprotetores. E a gente vê em pais que são, por exemplo, têm filhos mais velhos,
né? Tem filhos que nasceram com problema de saúde, aí Isso. tiveram que ficar hospitalizados, as Aham. mães que tiveram dificuldade em engravidar, Uhum. né? Doenças, enfim. Então, isso são fatores que já, né, leva alguns pais a vou cuidar desse meu tesouro, né? Essa coisa Uhum. preciosa, essa pessoa, esse serzinho tão precioso e que correu riscos de vida antes. Correu, né? Que ele é Correu. passado, aí que tá, né? Por isso que eu acho que os pais precisam fazer terapia. Olha o que a Sheila está dizendo. A criança correu o risco, passado. Então, saúde mental, gente, é sinônimo de atualização. Atualize-se. A criança está correndo risco agora, né? Então, às vezes, eu falo muito, Sheila, que a criança ela é Uhum. concebida, né, psicologicamente pelo olhar dos pais, pela fala dos pais. Então, se naquele seu olhar você ainda está vendo aquela criança Uhum. frágil, né, a criança vai se ver como frágil. Então, a criança foi. E Isso. o pai está vivendo, né, e Não, a mãe no passado. Então, é muito tá bom. importante que façam psicoterapia para se libertarem, às vezes, até da própria criança, né? Você está dizendo Isso. aí, tem uma criança dentro da gente, por exemplo, se de repente você foi abandonada, né, como filha, como filho, você vai fazer o Uhum. contrário, né? Você está vendo ali naquela criança o seu espelho, né? E ao É. contrário, se de repente você foi também muito super protegida, você vai abandonar seu filho. Tem até uma pergunta aí, né, dizendo, tá Hum. até lá no meu feed. Nossa, mas e a pessoa que não tem limites, né? Aquela que é controlada tem limites demais, e o oposto. Quer dizer, a criança que não tem limites, ela vai desenvolvendo uma falsa percepção do self, né? Ela vai Sim. acreditando que ela é onipotente, Não. onisciente, né? E aí ela vai tendo, buscando na transgressão o limite, porque todo ser humano tem limite. Então, aquela criança que não encontra também o limite em casa, vai buscar nas Baixa. drogas, na polícia, né? Na É. penitenciária. Que a gente, né, as drogas é uma forma, é uma relação de codependência, só a Aham, transferência para um objeto. Então, o que isso, acontece em crianças superprotetoras é que, de fato, o vínculo vira de dependência, de codependência. Né? isso, Já teve até mães, em algumas situações, que é como se ela precisasse que o filho precisasse dela. exatamente. Ela Percebe? E precisa, ela assim, tem emprego de mãe. Eu falo que tem mãe que tem emprego, tem morre de medo de ser demitida, né? E aí não tem carteira assinada, Sheila. Entendeu? Mas como é que ele vai acordar se eu não despertá-lo? Como é que ele vai comer se eu não colocar o prato de comida? Sabe? Quer dizer, uma mãe que se reduz a isso, quer dizer, ela não é, desenvolveu as próprias possibilidades, potencialidades, né? eu diria que é uma pessoa que faz a escolha de ser mãe e renuncia às outras, até de mulher e profissional. Né? Aham, Tem mães que largam o emprego, nasceu o filho, não vou largar porque né, o mundo está perigoso, babá e colocar, não, eu vou ficar cuidando do meu filho. Então aham. renuncia em Uhum. nome desse amor, né? Dessa doação, dessa entrega para essa criaturazinha aí que veio ao mundo. Né? Então, tem uma coisa interessante que o Peus, nós, infelizmente, né, Virginia, mas a gente está começando a desenvolver isso, a Gestalt está criando uma teoria de desenvolvimento, né? Nós temos Aham. os conceitos todos para desenvolver isso. E nas leituras lá do nossa Gestalt terapia, do livro, o Peus fala que no processo de desenvolvimento da criança, ela tem duas escolhas. Aham. Ou ela ir amadurecer no sentido de superar as dificuldades e as frustrações, ou ser mimada. Ou ser mimada, ou ir para a vida. Hum. Né? Então, quando é mimada, que é a superproteção, né? Todo Uhum. esse cuidado excessivo
Cuidado no sentido de que a criança eternamente é como se ela fosse alimentada emocionalmente pelos pais, né? Crianças que são amamentadas até por longos anos, É 2 anos, incrível. 3 anos. Uhum. Né? A criança com 1 ano, nasceu o dente, está correndo, está andando, não precisa mais do seio. Não Uhum. alimenta mais fisicamente. Então é mais uma necessidade da mãe de manter no seio, Uhum. coladinho Aham. no emprego de mãe, De emprego de você- mãe, você gostou, né? Do emprego de gostei, mãe, gostou do emprego de mãe. Aham. do que esse incentivo à autonomia, né? À Uhum. independência. Como diz também a Alice Miller, naquele livro dela, Drama da Criança Abandonada, tem pais que não toleram a independência do filho. E tem Exatamente. pais que não toleram a dependência. Nós temos Aham. todos os tipos de pais, né, com seus dramas emocionais Uhum. construídos, vividos lá atrás, quando Exato. criança, na sua Uhum. infância. Uhum. E é muito Né? interessante que tem algumas pessoas comentando aqui, né, que em suas famílias, às vezes, a mãe protegeu um e não a protegeu. Aí é um outro distúrbio. Olha que loucura, né? Tem vários tipos de patologia, é o que a Sheila está dizendo. Às vezes a mãe protege o João, não protege a Maria, e o pai pega a Maria e não protege o João. Pronto. Aqui em Goiás, eu falo que tem famílias que formam os times Goiás e Vila Nova, sabe? E fica um time contra o outro time. Então, É. essa pessoa que sofre, né, essa vivência de ver o irmão sendo super Uhum. protegido, acaba sentindo também o abandono. Né? E Isso. alguém perguntou aí, tem algum limite de idade para que a gente possa trabalhar a ansiedade da criança, Sheila? Uma pergunta aí que fizeram. Qual é o limite de idade para Limite? trabalhar? Não tem, né? Não, não tem, né? Porque, veja bem, voltando ao que significa ansiedade, essa preocupação excessiva, no desenvolvimento psicoemocional da criança, ela vai aprendendo, vai conhecendo, descobrindo, né, o que é morte. Né? Aham. Morte, perda dos pais. Quer dizer, Uhum. os pais carregando, voltando, né? Superproteção é cuidar, proteger, evitar danos, sofrimento, que a criança se fira, que a criança morra, que a criança. Né? Aniquilações, destruições. Então, a ansiedade é passada para a criança. Uhum. E Eu tem ouvi, alguma idade? A pessoa pergunta, tem alguma idade para veja bem, trabalhar? Não criança de tem. 4 anos começa a roer unha. Hoje a gente está recebendo cada vez mais crianças pequenas de 3 anos, né? Aham. Crianças de 4 anos já Incrível. estão apresentando sintomas de ansiedade, né? Uhum. Roer unha, puxar o cabelo, né? A criança, Uhum. quanto menor, mais os sintomas são somáticos, mais vai para o corpo. Né? Uhum. Então, às vezes, por meio da alimentação excessiva, voracidade, Aham. né? É, o se morder. Né? Agora, Então, todo esse sintoma é saúde, né, Sheila, na nossa perspectiva. Não é? Porque se a criança está corroendo unha, né? Se está comendo demais, gente, que legal! Ela está mostrando que tem alguma coisa que não está bem. Não é? Então, todo sintoma, mãe, é uma forma. Eu falo que é um diálogo abortado. Heissner, né? Ele fala que a patologia é um diálogo abortado. Por que diálogo abortado? Ele estava querendo dialogar com você, dizer que não estava legal. Você não escutou o diálogo, ele vai somatizar. Então, roer unha, comer demais. Então, a ansiedade, ela é muito bem-vinda, porque ela vai mostrar que tem uma infecção. Depois a gente vai ver onde é essa infecção. é, Você concorda, Sheila? Você vê assim da é o mesma maneira? famoso ajustamento criativo, né? Isso, Das ajustamento criativo. tentativas de manutenção de o equilíbrio da criança em lidar com esse ambiente que não está sendo suportivo. Exatamente. Então, voltando àquela coisa do amadurecimento da criança, e também ao que você falou dos pais, os pais que estão mais centrados nas próprias necessidades e, por isso, se
distraem, nos Aham. sincronizam com a necessidade da criança. Uhum. Então, o pai e a mãe, né, que são adultos, né, Aham. e deveriam estar assim, não é antecipando, mas a criança chora, o que é a corregulação, a sintonia? As mães começam a ver assim, não, esse choro é de fome, esse choro é de dor, esse choro é de desconforto. Não é? Essa Isso. leitura Vai lendo. empática, né, de sintonização das mães. O que acontece é que essa mãe, né, não vai perdendo essa leitura, essa capacidade. Uhum. Porque ela está apreensiva, preocupada com algo ruim. Então ela já vai logo para a dor da criança, com Uhum. algo que pode gerar doença. Uhum. Né? E dessa forma a criança vai fazendo o quê? Vai controlando a sua excitação. Uhum. Né? Quer dizer, estou excitada, quero pular, quero descer, quero correr, quero subir na árvore, quero fazer alguma coisa. Não, não pode, cuidado, você pode se machucar. É. Então ela vai transformando a excitação, vai aprendendo a controlar seus impulsos. Veja bem, Uhum. para nós essa forma de mutilar, né, de conter, de bloquear a expressão genuína do excitamento do corpo, da vontade, do desejo, né, isso vai criando um eu muito confuso, E ansioso né? também, né? Porque essa energia Ansioso. ela tem que sair por algum lugar. Alguma mãe perguntou: será que isso tem a ver com o excesso da alimentação? Claro que tem, entendeu? Olha o que ela está Uhum. dizendo, quer dizer, esse impulso, essa energia. Gente, hoje eu passei o dia inteirinho. Se vocês olharem lá no meu Insta, olha, eu Hum. nadei de manhã, eu fui para a árvore, que a gente almoça na árvore, eu joguei bola a tarde inteira, levei uma bolada no pé, eu toquei piano, e eles estão quietinhos lá. Quer dizer, eles estão mortos de cansados. Por quê? Porque eles realmente colocaram aquela energia para fora. Então, Uhum. se os pais super protegem demais, quer dizer, onde é que essa criança vai descarregar a energia? Aí vai roer É, unha, vai comer muito. E isso. tem uma outra mãe que perguntou: tem uma filha de 8 anos, eu não deixo ela descer de jeito nenhum. Olha, você pensa você presa numa gaiola. Essa menina tá com Covid, entre aspas, né? Tá sofrendo a quarentena. Ela tá presa, gente. Ela tá presa. Desça com ela, fica lá lendo enquanto ela tá brincando com outras crianças, até você se sentir segura com a vizinha, com o vizinho, com as crianças, sabe? Porque essa criança, ela não vai passar o resto da vida dela presa num apartamento. Ela não vai desenvolver É. habilidades que vão ser exigidas lá fora, né? Uhum. Assim, bom, nem nós adultos estamos aguentando ficar tanto tempo dentro de casa, né? Você imagina Imagine a uma criança de criança. 8 anos vendo todo mundo brincar lá embaixo, como ela vai se sentindo inadequada e diferente de todas as outras, né? E vai desenvolvendo uma baixa estima, não é? Vai. Uma fragilidade mesmo, né? E tem duas, é interessante as emoções que são complementares: medo e raiva, Aham. não é? Então, esse exemplo que você me deu agora mostra como por trás de medo, né? A mãe, estou Tem com a medo que ele raiva. desça, estou com medo Aham. que ele desça para que algo de ruim não aconteça, ele não fique doente, não morra do Covid, não sei o quê. Né? E a criança com isso vai aprisionando sua excitação e seus desejos. Isso. Uhum. E olha lá para baixo, nossa, mas meu amiguinho está lá embaixo. Que Uhum. raiva que a minha mãe não me deixa sair. E depois agride Né? a mãe leva para o psicólogo e fala assim: olha, o que está acontecendo, né? Olha, minha filha está com muita raiva de mim, mas de repente a mãe não está identificando aquela sintonia. O que ela também está provocando, É. né, de alguma maneira na filha, para que ela receba aquela sensação de volta. Alguém está É. perguntando: tem como reverter esse quadro em um adulto que foi super protegido? Demais. Primeira reversão do quadro é esse adulto perceber que foi protegido. Ó, 50% ele já Uhum. caminhou. Né? Depois, compreender o processo da superproteção, né? E até agradecer.
porque foi a forma que a mãe encontrou de oferecer amor, como a Sheila falou. Muito importante a gente perdoar os pais também, né? É. Inclusive, você que percebeu aí que foi superprotegido, você já está saindo da superproteção, você já saiu da simbiose. Né? E aí, vamos imaginar, foi uma pergunta que uma seguidora fez também. Ela disse: como é que eu vou falar para minha mãe que eu não quero mais que ela me superproteja? Gente, a gente não fala, a gente age. Entendeu? Você vai falando, ó, você não precisa falar. Tô indo, fui, vou subir, vou fazer. Então, você vai agindo devagarzinho, vai mostrando para ela que você é capaz, porque falar, mãe geralmente vai ter dificuldade, inclusive de assumir que é superprotetora, né, Sheila? As mães às vezes não aceitam muito, né? Não assumem muito. Não assumem. Agora, isso que você está falando, não é falar, é agir. E essa é uma das grandes dificuldades das pessoas superprotegidas. Né? Elas têm, lembra que elas vão cortando, né? Elas são mobilizadas, têm um desejo, mas não pode realizar, não pode atuar. Então ela vai aprendendo a se conter. Se tornam pessoas com poucas iniciativas, pessoas de baixa iniciativa, são passivas, né? Inseguras, demoram a tomar decisões, porque dependia da mãe, a mãe tomava tudo, ou o pai, né? A gente está falando muito em mãe, mas eu coloco, infelizmente, eu coloco essa questão da superproteção mais nas mães do que nos pais. Agora, na dinâmica do casal e do pai e da mãe, tem um pai ausente. Um pai que às vezes se exclui, permite, né, a exclusão. Exatamente. Porque na superproteção eles, confluem, ela fecha no 2. O terceiro é difícil de entrar. Isso. O terceiro é muito difícil de entrar. E esse tipo de mãe fala assim, ele não faz nada, vocês conhecem que não é assim? A mulher fala assim, esse homem não faz nada, ele não faz nada, por isso que eu tenho que fazer tudo. Então vira um círculo neurótico. Aí ele fala assim para mim, eu não faço, doutora, porque ela não deixa. E ela disse, eu não deixo porque ele não faz. Olha essa gangorra neurótica, né? Agora tem uma pergunta interessante aí, perguntando se a criança que faz xixi na cama, cocô na calça, se isso tem a ver com ansiedade. Tem. Claro, tem a né? ver, são sintomas regredidos. Né? A criança que faz xixi e cocô, veja bem, ela perdeu a capacidade, ou não desenvolveu ainda a capacidade, né, da consciência corporal, de dizer assim, esse corpo é meu. Eu sinto na minha barriga, no meu ânus, nas minhas partes genitais, quando eu estou com vontade de fazer xixi. Então, a criança que faz xixi e cocô na calça não desenvolveu ainda o poder, o domínio sobre o próprio corpo, que subjetivamente, né, também não tem a força de eu, né? Ainda não se reconhece como um eu individualizado e separado. Continua agindo para receber os cuidados, né, infantis, os cuidados de uma criança de 1 ano, 2 anos, que faz xixi, precisa ser trocada a fralda. Né? Tem pais que botam a fralda em menino de 8 anos. A mamãe está dizendo assim, ó, uma criança que segura o xixi para não fazer o xixi também é sinônimo de ansiedade. Ele já tem 8 anos e ele está segurando o xixi. Ansiedade, né? É tudo aquilo que traz preocupação, apreensão, agonia, né? Então, essa criança está dizendo assim, ó, cuida de mim, eu ainda não sei caminhar sozinho sem os seus cuidados. Exatamente. Você não me incentiva a autonomia. Em algum ponto, esses pais não estão incentivando a autonomia desse filho e dessa filha. Né? Em relação, quando perde, quando não adquiriu ainda, não teve essa conquista, que é uma coisa assim, a criança vibra. Né? Quando ela é capaz de dominar o xixi dela. É o próprio corpo. Agora pode falar. Reter o cocô e falar e soltar quando quer.
Uhum. Né? A É criança que faz poder, né? xixi Isso é é poder. poder, é Poder. controle e poder. Eu controlo o meu. Não, agora eu não quero fazer. Minha mãe quer que eu vá fazer, mas eu não vou fazer. Aham. Agora, essa Né? criança de 8 anos que está segurando o xixi, a gente tem que ver o contexto no qual ela está segurando o xixi. Às vezes a gente segura também o xixi, tem uma situação tão gostosa, tem um papo tão gostoso, que a gente vai segurando o Sim, xixi, né? Então, é. todas as situações, gente, qual o contexto, qual o sentido, qual o significado de segurar o xixi. Então, a gente tem que fazer um diagnóstico. Ele segura todas as vezes, ele segura quando ele está brincando, ele faz cocô na calça porque ele está brincando, ele não quer parar de brincar, né? Ele faz o cocô na calça quando ele vai para a escola, ele chega da escola com o cocô, né, na calça. Então, eu acho que seria interessante, eu gosto muito da linguagem do mapa, né? Vamos fazer um mapa da nossa criança, porque todo sintoma, na Gestalt, a gente diz que uma parte ela está conectada com o todo. Né? Eu acho que até meio bíblico, não cai uma folha, não é? Tudo tem um sentido. Então, Uhum. eu gosto muito da imagem do bordado, né? Se a gente olha do avesso, a gente olha um monte de linha assim, ó. Se a gente olha do lado direito, a gente vê um sentido. Então, qual o sentido desses sintomas? A criança está comendo, qual o sentido dessa comida, né? Na casa, tem mãe, gente, que põe a comida na boca, né, da criança. É. Então, qual o sentido? É o sentido do emprego? Agora, tem uma pergunta que passou, é uma mãe que está querendo saber como controlar o celular, né, dentro do contexto lá da adolescência, sem super proteger. O que eu acho legal, gente, o É. diálogo cura, o diálogo cura. Senta com ele, pai, mãe, fala, vamos fazer aqui, né, uma regra nessa casa, que hora que todos nós vamos poder usar o celular, porque é muito bom. Vai ser de tábua a hora, então cada um vai para sua toca e fiquem lá no celular. Agora é hora de assistir uma série juntas, agora é hora de jantar juntos, agora é hora de almoçar, entendeu? Então não é você, mãe, porque alguém perguntou de pais autoritários. Então não é de cima para baixo, mas também não é de baixo para cima. A gente tem que ter uma relação horizontal, Por- né? Porque acaba, eu diria que nesses anos iniciais e ao longo até a adolescência, grande parte dos conflitos entre pais e filhos é de poder, Exatamente. né? Aham, A aham, criança, a criança, na verdade, nos seus primeiros anos de vida, ela não é dona do corpo dela. É a mãe que uhum, decide quando cortar o cabelo, é a mãe que decide o que ela vai comer, é a mãe que decide ao pai o que ela vai vestir. aham, Né? Então, quando a criança começa a apresentar birra na hora do almoço, ou na hora da comida, que é o hum, dar, né? E ela resiste, a resistência oral da criança, que ela é como se ela disse, olha, na minha boca você não você não manda. manda. Ah, Eu vou comer, mas você vai comer. Se eu saio da mesa, se você comer, né, essa beterraba, essa cenoura, aí a criança não consegue enfrentar, uhum, né, esse poder, uhum, essa autoridade dos uhum, pais. Mas uhum. vai fazer tentativas de ludibriar esse poder. Né? Às Isso, vezes bota a aham. comida dentro do bolso, quando o pai e a mãe viram as costas. joga, joga debaixo da Quem nunca, mesa. né? Quem Né? nunca, né? E isso é saudável, né? É É saudável. muito interessante, gente. Aquele comportamento que a criança tem, que os pais fazem com que ela busque a terapia, anotem isso. É uma autorregulação da criança, é a saúde mental. Olha o paradoxo. Né? Aquela criança esconder, por Verdade. exemplo, a comidinha, mentir um pouquinho, quer dizer, esse tipo de atitude é a maneira saudável da criança se regular. É, Né? Então a gente é. acha que a criança está errada, mas eu tenho que ver os dois lados da balança. Eu coloquei no meu feed agora, eu estou fazendo assim: segunda-feira eu falo para os pais, na quarta-feira eu estou falando para os profissionais, e na sexta-feira eu tenho respondido algumas cartas, né? Porque acho que depois de tanto tempo eu resolvi compartilhar mais abertamente aquilo que eu venho aprendendo com os pais também. Porque às vezes os pais erram por falta de conhecimento, né? E uma coisinha que a gente pode dar ajuda.
Vamos ver aqui, tem uma criança de 6 anos, sempre foi dependente, insegura, né? Ela passou rapidinho, mas parece que tem lembranças da superproteção. Olha que coisa Ó, interessante. Então, uma coisa aqui que... Ui! Oi. Estou ajeitando aqui uma coisa que é importante, né? Que a gente estava falando em suporte ambiental, que o amadurecimento, na Gestalt, essa passagem do suporte ambiental externo dado pelos Para o pais autossuporte. para a criança, para o autossuporte. Que é a criança que vai ser o seu apoio na escolha dos alimentos, na escolha do que falar, no dizer o não para o outro, né? E isso é importante para a consolidação desse senso de identidade, dessa força de eu. Pais que continuam escolhendo, você vai ser isso aqui, você vai estudar aqui, você vai fazer não sei o quê, você vai fazer, né? Tá gerando essa insegurança, né? Depois tornam-se adultos que ficam com muita dificuldade em escolher até um carro, até uma roupa. Até uma namorada. Até uma namorada. Ô, Sheila, você sabe como é que eu passo medo nos pais? Gente, eu vou contar um segredo. Como é que eu passo medo nos pais? Principalmente na mãe, né? Diante do filho, eu falo, olha, você está controlando o seu filho, você está super protegendo, seu filho não escolhe. Eu tinha uma mãe que comprava roupa, o rapaz tinha 30 anos, ela ia no shopping, comprava a roupa, entregava a roupa para o rapaz, percebe? O rapaz não tinha nem necessidade, né? Que é uma coisa interessante também. A criança tem que ter uma necessidade para ser satisfeita, né? Agora, e sabe como é que eu passo medo nas mães? Eu falo assim, você já imaginou a nora que você vai ter? A Nora vai te encontrar. Eu falo, ela fica com medo. Eu falo, a Nora vai te encontrar no corredor do shopping, porque ela vai estar comprando roupa para o seu filho e você também. Vocês vão se pegar. Aí as mães ficam com medo, porque você percebe? Você está criando teu filho para entregar para uma mulher, para de alguma maneira ele ser controlado por ela, ser dominado por ela. Aí vem a mãe fazer a terapia e fala, olha, eu preciso trazer meu filho aqui. Eu tô com uma nora horrorosa. Por que a sua nora é horrorosa? Não, porque ela controla meu filho, ela quer comprar as coisas para o meu filho. Mas você percebe? Então, é muito legal vocês aí, profissionais que estão assistindo, a Gestalt Terapia, ela trabalha no Aqui e Agora, mas ela diz que o Aqui e Agora contém o passado e contém o futuro. O Aqui e Agora contém o futuro. Então, às vezes eu falo, que filho que você está criando? Para quem que você está criando esse filho? Para quem que você vai entregar? Né? Ele só vai trocar, né, de mulher que de alguma maneira o possui. De mãe. Então, de mãe, acho que é uma boa. Então não sabe escolher a namorada. Vai no terapeuta para saber, doutor, eu tenho essa e essa. Vamos olhar o Instagram das duas para a senhora me ajudar a decidir. Eu falo, meu Deus, olha as consequências da superproteção. Vocês estão dizendo aí, fui super protegida, mas e a superproteção que vocês estão gerando, né? Porque, veja bem, o que essa mãe mostra? Né? É que ela não tolera a separação desse filho. Esse filho vai morar eternamente dentro da casa dela. E muitas vezes vai trocar a namorada em nome dessa mãe, porque essa mãe faz tanta chantagem emocional, né? Que aprisiona o filho na angústia. Da perda da mãe. Minha mãe vai ter um ataque cardíaco, vai morrer se eu sair de casa. E geralmente essas mães vão ter noras que vão rivalizar com elas. Que é a disputa pelo filho. É a disputa pelo filho. Né? Então, enquanto prevalecer o suporte ambiental sobre o autoapoio, o autossuporte, vai ter adoecimento. Vai se organizar um transtorno, né? Quer seja um transtorno de ansiedade, quer seja até uma depressão. Né? Então, assim, qual é então o grande drama, ou o núcleo de conflito, né, que pode emergir ou aparecer por conta da superproteção? A criança vai se vendo indefesa, incapaz de enfrentar o
o outro, né, que julga mais poderoso, que não Exatamente. consegue entrar num debate, numa discussão, evita brigas, discussões, tensões. Não, não gosto de Uhum. brigar, não, não gosto de brigar, não. Aham. E assim ela vai renunciando a si mesma, Assim mesmo. né? Aos seus anseios, suas vontades, suas necessidades, seus desejos. Em nome de Autenticidade, né? Autenticidade. autenticidade, em Uhum. nome de não causar sofrimento, Isso. Uhum. Muito ansiedade triste. nos pais. Né? Aí ele Uhum. cai no seguinte dilema. É assim, ou eu continuo na dependência infantil, no lugar de filho ou filha eternamente, Ou, né? Ou eu renuncio ao domínio parental. aham. Vou crescer, vou virar adulto, Aí perde dono da minha herança, própria viu? Eu não vida. sei como é que é em Brasília, mas aqui perde herança, viu? Se você bater o pé, Goiânia, assim, se você bater o pé, se você não É, trabalhar naquilo que eu quero que você trabalhe, não seguir os negócios dos pais, né? Então, olha o aí, tá pai não vendo? entende, é muito As sério. ameaças por As trás, ameaças, gente, que né? existem De quando a pessoa. retirada do amor, de retirada de proteção, de Exatamente. amparo. Eu te E, desamparo, ó. te Eu te desamparo. desamparo. Não, às vezes naquela família a pessoa é o único rapaz que pode seguir o negócio dos pais. Olha que coisa maluca, né? E aí o filho não Uhum. quer de jeito nenhum seguir, aí ele é penalizado por isso. Então vai ser um profissional mal sucedido, revoltado e vai buscar às vezes, né, prazer nas alternativas aí que não são muito lícitas. Só para não deixar passar, tem uma pessoa dizendo que tem uma criança de 9 anos e se, na nossa opinião, dá ou não dá o celular para a criança. Olha, o mais importante não é a idade apenas cronológica, 9 anos. De quem é a criança, né, a gente está falando? Essa criança, dentro do passado dela, dá uma olhadinha na história dela. É uma criança responsável, é uma criança que cumpre limites, é uma criança que, se você disser, olha, eu vou emprestar o meu celular para você e tal hora você vai me devolver e ele vai Uhum. devolver o celular, eu acho que não é dar ou não dar, é avaliar com essa criança. Não daria inicialmente, mas deveria, né, de alguma maneira, ir consultando as habilidades dessa criança com a responsabilidade. Agora, o argumento de que meu amiguinho tem, então eu tenho que ter, não é por aí, sabe? Porque senão ele vai falar, meu É, amiguinho tem um carro, então eu tenho que ter um carro. Qual o sentido? O que você quer com o celular? Você pode usar o celular da mamãe? Né? E é muito importante, gente, a gente estar vistoriando o celular das sim. crianças. Eu realmente fiquei muito impressionada, e ando muito impressionada, porque eu tenho crianças assim que são tão puras, tão maravilhosas, que elas contam tudo para mim, às vezes elas não contam para os pais. E eu andei visitando alguns sites, né? E fiquei muito preocupada, nem sei se vocês sabem, gente. É um jogo que vai entrar agora, depois eu posso passar para vocês. É um Hum. jogo que vai ser lançado agora em setembro. E nele você não está feliz em ser quem você é. Então você pode ter todos os sexos e brincar com a sua sexualidade da maneira como você quer brincar e ser, né? Ai, Então, para ai. 18 anos e as crianças de 9, 10 anos, e aí eu entrei, né? E aí fomos ver juntos e descobri outros jogos, estou tudo anotado aqui, porque eu preciso realmente entrar em conhecer. Então, não é só o dar o celular, né? Voltando à sua É. pergunta, você está dando acesso a um mundo que você muitas vezes não vai ter controle. Então, a gente tem que ter realmente verificar a idade cronológica e a idade emocional da criança, né? Uma palavra-chave é essa que você usou, né, Virginia? Responsabilidade. Lembrando que superproteção pressupõe o pai e a mãe estar decidindo sempre pelo outro. Aham. Porque eles consideram que eles sabem mais, né? E estão sempre com boas intenções. De Estou boas me lembrando, intenções, o inferno tá cheio. né? Ah, E é. boas intenções
E com isso, ele só vai anulando a capacidade da criança de pensar, refletir, discutir, de se pensar e de pensar os pais. Né? Ser obediente é a pior coisa que existe. Uma criança muito obediente, um adulto muito obediente, um adolescente, né? É a anulação da identidade, da individualidade. Né? Embora tenha, obedece que, como é que é? Quem pode manda quem tem juízo. Obedece. Mas obedecer significa sempre um estado, uma posição de submissão, né? De renúncia a si, às suas escolhas. Então é isso, como você falou, contextualiza e atribui responsabilidade. Olha aqui, tudo bem, eu vou te dar. Né? Eu vou te emprestar o meu, né? Regras, vou te emprestar o meu. Ou emprestar, começa assim, né? Isso. Começa assim, para depois você ver como é que a criança vai manusear, qual vai ser o grau, né, de envolvimento dessa criança com o celular. Agora, a criança vai usar mais o celular quanto mais os pais são ausentes. Isso. Quanto mais qualificada a presença dos pais, né? E você fala em vistoriar, e não é só isso, porque senão é controle, aí gera revolta. Ah, tá me controlando, eu não posso usar, pronto, vai virando indignação e revolta. Né? Então, a presença de qualidade dos pais junto aos filhos, de abrir diálogo, de ter momentos de atividades junto, né? Do nós. Né? Então, essas famílias que hoje, por exemplo, tem televisão, cada um tem televisão em toda a cozinha do quarto. Que judiação, né? Que judiação. Né? É televisão no quarto, cada um tem o seu. É celular, cada um. O que isso está acontecendo? Tá dizendo, ó, fique no seu canto, você tem direito, né? Estou te dando essa permissão, você ficar no seu quarto com o seu celular, assistir sua televisão. Isso já é abandono, né? Isso já é abandono, é o oposto, né? E com isso vai perdendo o senso de união. Isso. E eles reclamam. Muito, eles sentem falta. Eterno conflito, né, da independência e da dependência, do eu e do outro. Né? Então, os pais exigem muita consciência. Né? Lembra daquele curso lá com a Lynn Stadler que ela deu? Pais conscientes. Pais conscientes. Precisamos de propiciar aos pais, nós psicólogos, eu diria, né, de dar oportunidade mais, tanto na situação terapêutica, quanto aqui na live. Acho que isso é uma grande oportunidade da gente estar trazendo consciência aos pais, da responsabilidade dos pais, né, que tem na formação do seu filho, né, implantar sementezinhas de esperança, né, de realização, de buscar aquilo que de fato tem a ver com a sua personalidade. Né? Então, os pais estão afastados. Todo mundo sair na rua e vê, antes da pandemia, os pais saem com as crianças, sentam na mesa e pegam o celular. E cada um fica no seu mundo. Não conversam. Não, e depois levam o filho para terapia e diz assim, meu filho não conversa comigo. Doutora, eu não sei o que está acontecendo, gente. A gente tem que trilhar um caminho. E você está falando aí de conhecimento. Eu gostei muito daquele livrinho que eu e Daniela Mendonça escrevemos. Eu coloquei no meu feed semana passada, falei dele hoje também. Eu falo que a gente tem 4 consciências, a gente não pode esquecer isso. Né? Eu tenho que saber o que eu penso, né? Cognitivo, e o que o meu filho pensa. Quais são os meus sentimentos e os sentimentos do meu filho? Quais são as minhas sensações físicas e as sensações físicas do meu filho? Como é que eu me comporto e como é que o meu filho se comporta? Então, tem 4 consciências. Então, a Gestalt fala que qualquer neurose é a interrupção de uma dessas consciências. Né? E no caso da superproteção, quando a mãe pensa pelo filho, quando ela escolhe
né? Quando Uhum. ela sente pelo filho. Eu lembro de uma mãe que ela disse assim: eu tirei meu filho da natação, doutora. Eu falei: o que que aconteceu? Ela disse: a água estava fria. Eu falei: mas quem é que estava nadando? Ela disse: meu filho. Gente, a gente escuta isso no consultório. É Né? isso Então, mesmo. não, a mãe, não tem o corpo separado do corpo do próprio filho. Olha, a Isso, olha, é mente, isso aí. sabe? Imagine criança siamesa, sabe? Vamos ficar com essa imagem, né? É uma criança siamesa. Então, a mãe está agarrada, né? Agarrada no filho. Né? E gerando filhos incapazes. E tem a última pergunta, tem um monte aqui. Como é que eu sei que eu sou uma mãe super protetora? Tem várias formas. Se você pensa, se você sente, se você faz por ele, né? Eu vou buscar meus netinhos na escola, eu vejo as mães carregando as coisas do filho. Tem criança, tem mãe que fala com fala infantilizado, meu bebê, menininho, minha neném, quer dizer, trata fora da idade. Então, eu acho que seria legal vocês fazerem aí essas relações, de atitudes que de alguma maneira vocês podem estar tendo, mas como a Sheila falou, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está abrindo. Esse mês eu resolvi falar de superproteção por causa da pandemia, está todo mundo mais Cada ainda vez super mais, né? protegendo. E nós, Quem já é, aguça. Quem isso, já é, vai aguçar. vai aguçar. E nós temos Né? aí 4 minutinhos, né? Estou aí me despedindo, convidando para visitar meu Instagram, mandar e-mail para mim, É, batepapovirginia@gmail.com. Queria agradecer mais uma vez a Sheila, queria que você se despedisse, dessas suas é, palavrinhas finais. eu queria chamar a atenção dos pais para eles pensarem, tomarem consciência sobre essas duas emoções, medo e raiva. A partir desse tema da superproteção. Né? Então, do que eu tenho medo que aconteça com meu filho? Uhum. E, tomando consciência disso, qual é o medo que eu tenho em relação a mim? Isso. O que, se isso acontecer com meu filho, o que será de mim? Uhum. Né? E como é a raiva percebida, sentida, vivida na família. Né? Porque Uhum. tem aqueles pais que assim, não brigue, não brigue com os outros. E tem Uhum. aquele outro que fala assim, se chegar chorando, apanha Vai mais. apanhar de novo. Mais, né? Mas dentro da superproteção é medo e raiva. Eu tenho medo do outro, do mundo, que é muito mais forte do que eu, é perigoso, eu não sei enfrentar, né? E assim vai fragilizando a criança. Uhum. Então pensem nisso, porque todas as emoções e sentimentos pertencem ao nosso psiquismo. Nós Uhum. temos direito a sentir tudo como ser humano. Nós somos seres emocionais. O problema é o que a gente faz com o que a Com o que gente a gente sente. sente. Exatamente. Né? Eu tenho Exatamente. muita raiva do meu pai, eu tenho muita raiva do meu marido. Natural, porque fazem coisas para nos Quem nunca, né? aborrecer, frustrar. Agora, se eu quero matar, se eu quero. Aí é outra história. Eu falo o Né? seguinte, que sentir é involuntário. Ter uma atitude é voluntário, entendeu? Então é voluntário e involuntário. E você me lembrou outra coisa, que a gente ficaria aqui horas dizendo, que às vezes a superproteção, ela também vem mascarada de uma rejeição, gente. Mães também que rejeitam, eu Hum, deixei lá no meu Instagram, já ia esquecendo, né? Eu coloquei segunda-feira, mães que rejeitam também, às vezes, para esconder, disfarçam com a superproteção. Mas amei isso que você disse. Sentir, né, é natural e humano. Agora, o que eu é, faço, é, e é involuntário. Agora, o que eu faço, com o que eu sinto, é voluntário. E a gente pode é. escolher. Muito Então, obrigada, viu? pais, deixem seus Alerta! filhos crescer, Isso. autonomia, deixem correr, subir a árvore. Ótimo, gente. Muito Obrigado, obrigada mais uma Virgínia. Eu vez. que A live agradeço vai muito. ficar salva, viu, gente? As pessoas estão Ótimo. perguntando para vocês darem uma revisitadinha e compartilharem. Vamos fazer mais. Né? Semana que vem eu vou estar com o Danilo, na outra eu vou estar com a Luciana Uau! Guiar.
E vou Que fazer ótimo, também outras aí com outras pessoas que estou fazendo contato. Até com a Karina Fukumitsu vamos fazer também. Viu? que Um ótimo. beijo, beijo Grandes grande para nomes. vocês e muito, muito, muito obrigada. Vamos nos Eu falando, que viu? agradeço. Com muito Beijo, carinho e beijo, gente. gratidão. Olha, tem muito Beijo. obrigada aí. Olha, pessoal batendo palma. Gratidão. A gente que agradece, Viviane, por vocês ficarem É. aí, né, esse tempo todo Uhum. conosco.